Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um podcast aqui no Inner. E hoje a gente vai ter um podcast muito especial, porque nós vamos tratar de assuntos relacionados a empreendedorismo, a empresariado e a negócio. A gente entende que toda empresa passa por 3 etapas muito interessantes. A etapa inicial, aquele perrengue de começar um negócio, de investir no negócio. Depois você vai crescendo, alavanca. Chega um momento que você precisa expandir esse negócio, sustentar, ter uma boa base para não expandir, quebrar, não é? E depois você tem que passar essa sua expertise para outras pessoas. Por isso que a gente tem 3 pessoas aqui muito especiais que vão debater esse tema junto comigo e a gente vai tentar passar para você aqui como você pode usar agora mesmo, hein? Alguns conselhos desses empresários de sucesso. Eu estou aqui ao meu lado com ele, Edu Santioni. Tudo bem, Edu? Prazerzaço, Xará. Bom demais estar aqui. O Edu, ele é especialista em expansão de negócios, né? Desenvolvimento de franquias. Edu, esse mercado de franquia ainda funciona aqui no Brasil? Ainda é expansão franquia? Funciona, tem histórico de sucesso, cresce mais do que o Brasil há muitos anos e é um modelo que hoje ocupa 2,3% do PIB brasileiro. Nossa, que interessante isso, hein? E que é a replicação de um modelo de negócio de sucesso. Então, acho que tem muito ainda a crescer e muito a agregar de valor ao empreendedorismo brasileiro. É a estrutura que funciona, né? A estrutura que mais funciona é a estrutura de franquia, né? Claramente validada, né? Própria taxas de fechamento de unidades, quando você analisa um negócio independente, comparando com modelos de franquia, a diferença é absurda. Né? Esses dados são um pouco difusos, né? Fala-se entre o Sebrae tem dados de acima de 5 anos, eu já ouvi de 60%, eu já ouvi de 90% das empresas fechando portas em 5 anos. De todo modo, é um número alto. Muito alto. E o de franquias é na casa do 10, 15. Então, Nossa, essa diferença é absurda, o que prova a solidez do modelo. Caramba! Olha só, e claro, se a gente está aqui com uma pessoa que é especialista em expansão de negócio, a gente está também com empresários, né? Tem que colocar o povo para falar. A gente tem que colocar o povo aqui, o cara que está se fudendo ali todo dia, né? Então vamos lá. Primeiro eu quero saber aqui, eu estou aqui com ele, que é dono de uma grande rede aqui no Distrito Federal, que é justamente a C Coelho. Bruno, seja muito bem-vindo, Bruno. Você que é empresário, gestor da C Coelho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite aqui, um agradecimento a toda a equipe aqui da Inner, né? Estamos aqui para contar um pouquinho, né? Mostrar um pouco de tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer, né? Vamos falar de crescimento, né? Agora, como fazer isso é complexo, né? Complexo. Vamos abrir um pouquinho aqui a caixa de Pandora e contar como é que faz, né? Como é que a gente está fazendo lá. A gente está muito curioso, Bruno, para saber exatamente como é que funciona isso, porque a C Coelho está abrindo igual a Coelho aqui no Distrito Federal, né? A gente costuma dizer que é uma empresa que é igual a Coelho aqui, tá? Daqui a pouco é aqui, é um aqui, outro ali. Né? A gente quer entender qual é esse segredo aí, hein? Olha só, eu estou aqui também com um grande empresário, ele que hoje é empresário na área de tecnologia e detém aí uma marca que é realmente impressionante. Se você aí é proprietário de uma farmácia, dono de uma farmácia, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, no Mercosul ali, você seguramente está usando um software desse cara. Nunes, seja muito bem-vindo, Nunes. Obrigado aí pela oportunidade, né? Para a gente contar um pouquinho também da nossa história, conhecer vocês e falar um pouquinho sobre expansão e ajudar as empresas, né? Principalmente a parte de varejo farma e também trocar ideias, o que o varejo pode muito ensinar aí vários outros segmentos, varejo farma. Eu falo que o varejo farma é o varejo mais automatizado do planeta. Uau! Só no Brasil. É o único varejo, tirando automóvel, né? Que compra sozinho. É mesmo? Os softwares conversam entre eles e fazem compra sozinho. Integrado, né? Completamente 100%. integrado, né? Nunes, eu quero começar com você, já que você já está falando. A gente entende que quando a gente vai montar um negócio, a gente tem muitas barreiras no início do negócio. Né? E a gente sabe que o Brasil vem passando por barreiras nesses últimos tempos, que são barreiras fiscais, econômicas, de tecnologia, que é a tua área. Quando você olha o futuro, esse empresário hoje, vamos imaginar que está aqui um empresário que quer investir em tecnologia, está começando agora. Qual o conselho que você dá a esse cara, para esse cara já começar alavancando a direção certa? Pessoas. Perfeito. Tecnologia é o meio. Quem faz uma empresa são pessoas. Perfeito. E hoje está muito difícil encontrar pessoas que queiram investir, brigar, né, pelo negócio do que você está entrando.
Hoje, o principal pilar de uma empresa não é mais tecnologia, é pessoas. É Por pessoas. incrível que pareça. E lá na Secoelho também, Bruno, esse é a preocupação hoje, é a atenção. Eu diria que é um eufemismo muito simples até, de ser colocado como barreira, né? É esse malabarismo que a gente é obrigado a trabalhar, né? Com esse manicômio tributário, essa confusão jurídica, essa insegurança diária que a gente trabalha em relação a vários fatores do nosso negócio, elas são, de um certo modo, garantidas quando você tem gente boa do seu lado. Gente competente, gente leal. Lealdade é uma coisa que a gente costuma falar dentro da nossa empresa que a gente não negocia. Então é uma coisa que, sem dúvida, com melhores pessoas trabalhando em cada uma na sua área, delegando processos, aprendendo um com o outro, é mais difícil a coisa não dar certo, né? E nessa questão de expandir, você vai precisando cada vez mais pessoas. Como trazer gente de bem, como criar melhores cabeças dentro da operação. É uma formação de um banco de talento, é uma formação de um banco de currículo. É natural que quando você fala de crescimento, você fala mais sobre RH do que sobre qualquer outra coisa. Entendeu? Que coisa, né, impressionante cara? Isso, né? Porque sempre esbarra em pessoas. Aproveitando aqui um gancho que o Nunes trouxe, né? Sem dúvida, não somente nessa questão da organização com o RP, mas também na organização de negócio, de estrutura física, logística, contábil, vendas, marketing, pós-venda, não importa a área que for, elas sempre vão esbarrar em processos através de pessoas. Se você tiver um processo bem definido, talvez você tenha menor dependência de um grupo de pessoas, mas normalmente pessoas aptas com processos bem definidos, elas deixam todo o seu negócio com melhor, não só gestão, mas com melhor entrega de resultado, né? Mais resultado, mais capacidade de expandir. E aí o processo, quando a gente pensa em processo, né, Edu? Aí entra um pouco de a gente já começar em expansão, né? Porque eu vejo o processo como a linha que liga tudo, né? É aquela linha que vai ligando as caixinhas dentro da empresa, né? Então tem uma caixinha aqui que a gente chama de operação, eu tenho uma caixinha aqui que chama de venda, eu tenho aqui a logística, e aí eu vou ligando essas caixinhas com os processos que vão gerando essas esteiras. Mas isso não é fácil de desenvolver, né? Não, é mais fácil de falar do que de fazer. Né? E o legal foi que a conversa começou, né, falando quais são os desafios, e o Nunes já começou a fogueira. Batendo na porta, né? Ele já está com a granada na fogueira, porque de fato esse é o tema que hoje, né, pauta muitos dos desafios do empresário atual. E trazendo aqui para o universo da expansão, eu sempre falo que a primeira fase de expansão do seu negócio é a sua liderança. E aí, sem que você seja um bom líder, seja de uma unidade pequena, seja de múltiplas unidades, você não vai estar apto a dar o passo seguinte de expansão, porque, né, é uma espécie de treinamento pré-expansão. É você ser um bom líder. E ser um bom líder é também mais fácil de falar do que de fazer. Você sabe disso mais do que eu, né? Porque são múltiplas competências que tem que ficar em pé para você conseguir atrair e reter e manter engajado um time vencedor. Então, são múltiplas competências, muitos fatores que você tem, muitas ferramentas, muitos processos para deixar tudo amarradinho e você ter uma engrenagem acontecendo nesse negócio, e aí só quando isso tudo está de fato acontecendo, que aí fica mais prático, não que isso fique mais fácil, mas mais prático de você dar um Ctrl+C nesse negócio aqui e conseguir dar Ctrl+V dele em outros lugares para poder permitir. Uma coisa que se fala muito aqui no Brasil, e eu quero ver a opinião de vocês, é que principalmente aqui no Distrito Federal, é muito difícil encontrar uma mão de obra qualificada. E aí cai mais daquela máxima. As empresas estão tendo que começar a se preocupar em treinar essas pessoas, capacitar. Antes o RH tinha muito esse desafio. Contrate já a pessoa certa para o lugar certo, para fazer a coisa certa, né? Às vezes você não encontra essa pessoa está cada vez mais escassa. Talvez a gente tenha que encontrar pessoas que tenham valores dentro da nossa empresa e capacitá-los tecnicamente, né? Nunes, como é que você vê hoje dentro da tua área essa ideia de capacitação dessas pessoas? Hoje nós capacitamos 90% da nossa mão de obra, nós mesmos capacitamos. O que a gente tenta trazer para a pessoa é paixão. Ela poder se apaixonar por aquilo que a gente é apaixonado. Hoje está muito difícil você trazer as pessoas para dentro, porque o empresário ele fala mais mal do negócio dele do que bem, por incrível que pareça. Então, o RH fala uma coisa, o empresário fala outra. As empresas hoje de sucesso,
no Brasil é quando o empresário consegue fazer os seus funcionários apaixonar pelo negócio dele. E o que acontece muito, né, principalmente no meio que eu vivo, os empresários afastam o colaborador. Não, ele é igual a você. A única diferença é que você tem mais responsabilidade do que o cliente, do que o seu funcionário. Porque o funcionário, eu até costumo brincar, né? Quando ele sai da empresa, ele sai com dinheiro. Quando você é demitido da sua empresa, você sai com dívida. Então eu falo o tempo inteiro com os meus sócios. Hoje nós somos 9 sócios na nossa companhia. Vamos fazer as pessoas apaixonar pelo nosso negócio. Opa! Né? Não ter medo de dividir aquilo que a gente está ganhando. Porque uma vez, lá nos primórdios, quando eu comecei, lá em 96, 95, né? Eu conheci um português, ele falou para mim assim, ó, aprenda a fazer um rico que você vira milionário. Aprenda a fazer um milionário que você vira rico. Então, a partir do momento que você passa a ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, ela não vira um seguidor seu, ela vira um discípulo. Essa é a grande vantagem de você ser empreendedor hoje, você trazer as pessoas a apaixonar pelo aquilo que você faz. Olha só. E lá na Secoelho, Brunão? Não, perfeito. Que aula que eu estou tendo aqui com o Nunes hoje. Né? Lá na Secoelho a gente tenta carregar alguns jargões, algumas máximas, né? Uma delas é que pior do que você treinar alguém e ela ir embora é não treinar e ela ficar, né? Então essa capacitação é fundamental para a gente garantir a melhor qualidade dos processos no dia a dia, né? Eu acho que é muito comum para qualquer empresa, foi assim para a Secoelho, foi assim para a grande maioria das empresas no Brasil, começarem pequenininhas, sem muito apoio, sem muito investimento, e crescer naturalmente como cidade de beira de estrada, né? Você vai crescendo ali na força da necessidade, o propósito ele é quase comum a todos, que é a sobrevivência, né? E naturalmente você vai se desenvolvendo ali, vendendo almoço para comprar janta, naturalmente, né? Eu acho que esse propósito ele se torna muito claro ao time no seu primeiro momento. Mas de repente a empresa começa a ter um voo de cruzeiro. Nesse momento que acontece o voo de cruzeiro é o que acontece com o Nunes falou. O empresário começa a falar muito mal do próprio negócio. Eu acho que essa é uma boa herança que a primeira geração do Grupo AC Coelho, significa Antônio Carlos Coelho, deixou para todos nós. Não somente a mim, que sou a segunda geração, mas a todos que trabalham dentro da operação, que ali o principal papel do ciclo estratégico é desenhar um melhor número para dividir com todos. Perfeito. Se a gente cria uma matemática onde todo mundo ganha, a gente também está ganhando o processo. Então, essa estratégia que eu aprendi desde sempre, né, na nossa operação, deixou muito claro o quanto as pessoas começam a se engajar mais, porque elas entendem que são parte de uma empresa, elas são parte de um processo, elas são parte de um resultado, elas são parte de um propósito de futuro maior, né? Então, a empresa vai crescendo, vai abrindo mais espaço para mais gente participar desse propósito, que naturalmente ele se torna muito querido por todos, né? É natural. Até o consumidor percebe isso entrando na loja, você vê que a equipe percebe isso. O tempo de casa da maioria dos colaboradores também resume muito esse perfil. Na hora que você faz alguma pesquisa de clima, você percebe que o clima é bom dentro da estrutura, né? Quem entra normalmente se apaixona muito rápido pelo propósito, pela empresa, adquire-se paixões muito eloquentes dentro do negócio. Muitas vezes a gente tem até que frear algumas dessas paixões, fala calma, vamos um passo de cada vez, porque tem duas formas de quebrar, não crescer e crescer rápido demais, né? Então a gente tem que ser bem cauteloso com esse processo, né? E para algumas pessoas ali é tão dinâmico, né, que quando entra um gestor com muita sede, com muita vontade de crescer, até para fazer as realizações pessoais dentro do nosso negócio, é natural que a gente tenha que falar, vamos devagar, um passo de cada vez, mas sempre constante, né? E isso vai funcionando, eu acho que todo mundo está dentro de uma estratégia comum, e isso está dando bastante resultado para a gente, né? Eu vejo que essa ideia do processo e unir as pessoas dentro dessa cultura, uma cultura forte, de certa forma. Essa cultura apaixonada pelo negócio, apaixonada pela marca, né? E eu vejo isso como um pilar central a comunicação. Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, né? Eu acredito que a comunicação ela é o pilar pelo qual a gente une esses processos, essas pessoas, né? E eu concordo um pouco com o que você falou, Nunes. Eu acho que às vezes o empresário ele começa a falar mal porque ele não sabe falar bem. Porque ele acha que falar mal é um jeito de motivar. Eu já tive muitos mentorados que falavam muito isso, né? Dizendo, mas eu tenho que falar isso para o cara cair na real. Não, cara, tem outros jeitos de você fazer a pessoa cair na real e se motivar para fazer o trabalho. Você não precisa estar massacrando o cara o tempo todo. O pilar da comunicação, eu acho que traz muito essa efervescência que o Bruno falou, junto com essa paixão que o Nunes está trazendo. Como é que a gente traduz isso dentro de um processo, muitas vezes, dentro de uma franquia? Porque uma franquia, você não sabe o que vai acontecer do outro lado, apesar de que você tem todo um mecanismo
para fazer com que aquela empresa que você está terceirizando, que ela conserve a cultura, né? Mas é um desafio, né? É um desafio bem intenso, viu, Xará? A franquia, quando você tem uma franqueadora e você já fez dinâmicas de telefone sem fio dentro do seu processo, que eu estou sabendo, e quando você tem uma franqueadora, você tem algumas camadas de comunicação. Ou seja, você tem o líder dessa rede, que a primeira etapa dessa comunicação cai no time de franqueadora, ou seja, né, a franqueadora é aquela empresa cuja responsabilidade é dar suporte para todos os franqueados. Então, ele normalmente tem um time robusto, que é o primeiro a receber essa comunicação. A equipe da franqueadora entra em contato direto com o franqueado, que é uma figura nova nesse contexto. Porque você pega uma operação que é uma rede, você vai falar para o seu time de liderança, o seu time de liderança vai falar direto para a equipe e a equipe para o cliente. No franchise ainda tem essa figura do franqueado aqui no meio, para através dele chegar no time da unidade franqueada e para através dele chegar no cliente. Né? O desafio de comunicação para você fazer, sobrepor todas essas camadas, ele é bem intenso e ele requer muita qualidade e muito coração, né? Porque acho que mais do que você martelar muitas vezes a mesma coisa para tentar fazer aquilo chegar, né, de maneira às vezes artificial, mas quando você toca o coração de verdade, quando você faz a pessoa sonhar junto contigo, né, de fato faz você fazer com que essa comunicação flua de maneira mais natural. Então, para sobrepor e aí as boas redes que a gente vê fazendo esse processo, e de fato você enxergando uma cultura mesmo com CNPJs distintos, porque uma rede de franquias tem CNPJs distintos entre a franqueadora e os diversos franqueados, e para fazer com que todos eles, né, façam adesão a essa cultura. As redes que a gente vê fazendo isso bem feito tem necessariamente uma liderança de muita qualidade e com uma comunicação muito assertiva e em quantidade suficiente para fazer essa mensagem chegar na ponta. Hoje a gente está vendo um público que é muito diverso, né? Hoje a gente tem a geração, que é a minha geração, o pessoal chama de geração X, já está acabando já. Daqui a pouco acabou o alfabeto, né? Eu tô começando a ficar com medo. Nossa, cara. Cada vez os caras vão colocando uma letrinha depois ali. Daqui a pouco Z, depois acabou. Acabou o alfabeto. Mas hoje a gente tem gerações que a sensação que eu tenho é que o desafio maior está justamente unir essas gerações, né? Às vezes essa geração que está um pouco mais da minha faixa etária ali, da década de 70, 60, tem um tipo de pensamento mais conservador, muitas vezes para algumas áreas, enquanto que o cara mais jovem, o cara está muito afoito, como a gente fala lá no Nordeste, querendo já colocar a mão na massa, ele quer resultado muito rápido. Como conciliar isso dentro da cultura da empresa em um processo de expansão, de gestão? Hoje eu diria que esse é o processo mais complexo, né? Toda vez que você fala de alguma coisa geracional, você tem duas gerações ou mais conflitando com o mesmo interesse em comum ali, no caso, isso cria uma dificuldade e barreiras onde você precisa encontrar o ponto em comum, né? Normalmente o ponto em comum é o respeito. Isso vale até para sucessões, isso vale para processo de empresários com empresários, tratativa com fornecedores, entre outras coisas. Mas como cada geração pensa? Qual é o princípio de valor que cada uma atribui a algum processo? Uma atribui valor a uma quantidade de horas de trabalho, outra atribui a qualidade de vida? Como cada uma enxerga isso? Quando você encontra um equilíbrio e você começa a transmitir para todos como um propósito igualitário, eu acho que funciona bem, né? Eu diria até que a entrada de uma nova geração dentro do Grupo Assecoelho foi muito positiva por uma questão de carga horária de trabalho. Ela era mais exigente em relação a uma carga horária mais flexível, foi mais que naturalmente a geração anterior se beneficiou a isso, mas naturalmente a geração anterior ela exige um pouco mais da questão de segurança no trabalho do longo prazo, o que a geração posterior, né, a mais nova, se beneficia com essa tendência. Quando você também olha para uma questão de um ambiente de trabalho mais dinâmico, mas ao mesmo tempo mais prático, porque naturalmente também essa geração mais nova, ela tem uma cultura de trocar mais fácil.
ela quica entre empregos de maneira mais fácil do que uma geração anterior. Isso naturalmente cria a responsabilidade de ser mais atrativo, de ser mais interessante para a permanência dessa pessoa ali, com uma estratégia, desde uma governança corporativa bem montada, até mesmo um plano de cargos e salários, até mesmo uma estrutura de benefícios dentro da empresa. É natural que todo mundo ganha com isso, né? Eu trouxe até agora só um lado da moeda, né? Mas do outro lado também vem a questão da experiência, vem a questão da troca de forma de enxergar a vida, né? Eu percebo muito, e é muito comum, especialmente no time de vendas a gente faz isso, né? Normalmente quando eu preciso colocar um vendedor um lado do outro, a gente coloca duplinhas. Essas duplinhas eu costumo colocar uma pessoa de uma geração anterior, próxima à geração mais nova, para que aconteça uma troca. É natural que uma geração mais nova tenha mais aptidão, às vezes na tecnologia, tem mais aptidão na velocidade de processo, tem mais aptidão para aprender mais rápido algumas coisas, mas a geração anterior, ela sabe cadenciar muito bem o jogo, né? Eu falo que o novato, e principalmente quando ele é muito jovem, ele parece um carteiro novo, né? Corre, mas entrega tudo errado. Entendeu? Entrega tudo errado. Essa pessoal da geração anterior, eles cadenciam melhor o jogo. Recebe uma bola no meio do campo ali, olha para onde vai lançar e lança a bola no pé certo, né? Então, são perfis diferentes que, quando ele é aplicado em conjunto, costuma dar muito certo. E quando dá errado, dá muito errado também. Dá muito errado, mas pelo menos é rápido, né? Costuma dar certo esse tipo de coisa. E, volto a repetir, qual que é o objetivo disso tudo, né? No final das contas, resultado. Quando o resultado acontece entre eles, que acontece para os líderes, que acontece para a empresa, isso te dá mais poder de falar de expansão, de crescimento, de aumento de número de lojas, de aumento na sua capacidade de share de mercado, entre outras coisas. Você pode escolher qual área de crescimento você quer trabalhar. Né? Fantástico. E lá, Nunes, como é que funciona? Ele acabou respondendo muita coisa que eu ia falar. Mas é o seguinte, um velho sempre precisa do novo junto, para ele se adaptar ao novo. Ele acabou de comentar isso. Eu falo muito o seguinte, que essa geração nova ela é movida a desafios. A geração mais antiga, a minha geração, né, dos 45 anos para trás, ele é muito ali a calmaria, né, eu quero estabilidade. Já essa geração nova que está entrando para nos substituir, eles querem desafio. Então lá na empresa a gente tem de tudo. A gente chama lá dos galo preto antigo nosso, né, que é o cara que vai lá e briga. Os galo pretos. E nós temos os galo pretos. E nós temos o pessoal mais voltado a desafio, não está muito ali, não aguenta muito uma pressão, então a gente já tem as pessoas para aguentar a pressão, mas hoje essa geração nova lá conosco é desafio, você quer ver os caras dobrar semanas, noite, você fala que não dá conta de fazer. Aí o cara fica louco e faz. Já o cara mais antigo, não dou conta mesmo, não, passa para outro, não tem vergonha de pedir ajuda. Essa geração nova morre de vergonha. Você tem que observar, né, se ela realmente está tendo dificuldade para você ajudá-la. Que interessante isso. É verdade que eu tinha percebido isso. Ele não pede ajuda. Então você tem que ter ali a maturidade de ver que ele está precisando de ajuda. Por exemplo, eu tenho lá na empresa um rapaz, ele deve ter 22 anos, é autista. É o meu melhor programador. Eu tenho um filho autista. Meu melhor desenvolvedor hoje dessa faixa é um autista. Então a gente vai estar criando todo um ambiente para ele. Nunes, eu peço que você venha um pouquinho mais para cá, porque você está saindo aí do ângulo da câmera. Daqui a pouco o Nunes está andando, daqui a pouco ele desaparece. É o meu melhor desenvolvedor. RP e varejo tem que andar bem pertinho. RP e varejo. Então fica bem pertinho aqui. Ele saiu de férias, a gente tinha que levar ele na casa dele, porque ele não queria, ele queria ir para a empresa. Né? E tudo que você põe na mão dele, ele vai, ele desmonta, ele faz. E hoje ele teve o diagnóstico, já tinha uma ideia que ele deu. Ele está montando todo o ambiente para ele poder trabalhar. Olha só que se bacana. Se tiver mais autista aí, pode vir para a gente cuidar. Olha só que interessante. Eu tenho um filho, né, no espectro autista, e a gente já percebe essas iniciativas de identificar as habilidades, né, do hiperfoco de cada um. Isso é fantástico, né? E vocês falaram alguma coisa que começou a brilhar ali algumas ideias em relação, quando a gente pensa em crescimento. E quando a gente pensa em crescimento, a gente vem muito, eu quero saber a sua opinião, em como selecionar um parceiro de negócio. Porque uma coisa é você selecionar um funcionário que você pode demitir. Mas quando a gente pensa em parceiros de negócio, nem sempre a gente consegue demitir o parceiro de negócio. Porque às vezes ali está no contrato, né, tem uma relação mais jurídica, né, por trás. Como é que você escolhe os seus parceiros de negócio, Nunes? Eu já errei muito, tá? Meu Deus. Mas quando a gente acha, é para a vida inteira. Eu tive uma sócia, mais de 20 anos,
Deus a levou em 2019. Né? De lá, de 2020 para cá, eu sempre procurei pessoas investindo muito dinheiro em negócios. 90% foi embora, jogou fora, ainda me deu bastante prejuízo. Mas é pelo inusitado. Opa! A gente não tem como procurar. Tem hora que a química ali aparece. Por exemplo, esse meu negócio que eu tenho hoje, eu estava no meu estacionamento do meu prédio, passou um amigo, começamos a trocar ideia e falou, cara, você acredita que tem um amigo meu argentino que tem mais de 20 anos, está tentando entrar no Brasil e não consegue. Rapaz, quando eu falei, o que ele faz? E não, ele tem só farmácia. Rapaz, eu duas labaredas. Eu falei, agora, né? Agora que eu vou... Duas labaredas. Isso, aí isso foi numa sexta-feira. Falou, olha, ele vai estar aqui domingo. Eu falei, rapaz, arruma qualquer coisa domingo, a gente reúne. Toma mesmo. uns peitinhos. Isso, você não tem problema em reunir domingo? Rapaz, eu tô doido para conhecer esse argentino. Nós chegamos lá num restaurante em Goiânia, 10 horas da manhã, quando foi 3 horas da manhã, nós tava tomando vinho e fechando negócio. E o pior é que eu já tava vendendo a empresa que eu tinha, né, percentual, sem falar com o meu sócio. No final deu tudo certo, né? Hoje a gente tem uma operação na Latam, né? Atende tanto a Argentina quanto o Brasil, mas é inusitado. Todos os meus sócios hoje que deram certo foi totalmente inusitado. Não foi uma coisa que a gente procurou. Nós já somos 9 sócios, 2 era vizinho meu de prédio, eu nem conhecia, né? Depois a gente passou a conhecendo e hoje já estamos aí desde 2022, vamos para 2 anos e pouco. Minha empresa tinha na época 200 farmácias, era uma empresa bem morna, né? Aí eu falei para o meu sócio, se eu voltar para cá, eu quebro essa empresa e refaz de novo, né? Hoje nós saímos de 300 clientes, hoje atendemos 1.900 farmácias no Brasil, quadriplica não, hoje o faturamento é 10 vezes mais do que era na época, graças a essa união. Eu falo muito o seguinte, você não tem vergonha de dividir. E mandar sócio embora, você pode mandar sim. Muitas vezes você bota dinheiro no negócio, eu vou ficar preso. Não dá pra falar, né? Mas foda-se, manda o cara para PQP e toca a vida de novo. Porque o cara que é justo, o cara que é sincero, Deus ajuda de novo. Dinheiro é consequência de tudo que você faz bem feito. Se você viver e criar uma empresa pensando em dinheiro, você quebra. Agora, se você cria uma empresa pensando num propósito, o dinheiro é consequência. Isso eu posso falar para você, já vendi minha empresa em 2018, né? Eu tinha uma das maiores software houses de farmácia e até 2018 vendi para uma multinacional, fiquei 5 anos fora, teve um executivo que falou para mim, se você é bom, faz outro. Né? Aí nós ficamos aí 3 anos refazendo e hoje estamos no mercado de novo, tomando os mesmos clientes que eu tinha no passado. Porque é qualidade, propósito, você ter as pessoas certas junto contigo e não ter vergonha de dividir. A melhor coisa do mundo é você dividir. Você divide aquela máxima, você divide para multiplicar, isso é verdade. Quem sabe dividir soma mais, né? Só que tem que saber o que dividir, né? É dividir trabalho, dividir problema, dividir dividir lucro, todo mundo quer. A gente tem que saber o que dividir nisso aí, né? Mas dividir... eu concordo plenamente. Quem sabe dividir soma mais. Soma mais. Isso é uma máxima boa, né? E das franquias nem sempre vem, né? Cara, muito legal ouvir aqui o Nunes falar, porque nas franquias, um franqueado é um parceiro de negócio. É uma das parcerias mais complexas existentes, né? Porque você tem muitos pontos convergentes, muitos pontos de potencial conflito e aí tem lá, né, várias cartilhas possíveis de você escolher o franqueado certo para você não cometer o erro, mas e que de fato todas elas devem ser seguidas para minimizar a chance de você colocar para dentro da sua rede gente que não tem o perfil de estar liderando a sua marca em alguma região. E o que o Nunes escreveu aqui foi às vezes você faz, né, você segue tudo pelo livro lá, tudo conforme as cartilhas, e o que faz a verdade acontecer às vezes o acaso, um café que você tomou. Então eu falo que você tem que estar jogando o jogo. Se você fica no quarto lá escolhendo o perfil ideal ou tentando mapear sem entrar em campo, não vai acontecer. Só vai acontecer para quem está em campo lá, errando muito e se recuperando dos erros cometidos para poder, de fato, ter parceiros corretos. E no franchise isso não é diferente e deve ser seguido todas as diretrizes de como escolher o perfil ideal do franqueado, mas, de fato, muitas vezes a gente vê muito acontecendo de uma pessoa que eu acreditei que ia ser boa só porque rolou uma percepção individual aqui e, de fato, se concretiza desse jeito. Então, é bem
Bem interessante. A gente volta para aquela máxima das relações humanas, né? Como as relações humanas, elas ainda são mandatórias em tudo, né? Não existe somente... E sempre vai ser. E sempre vai ser, né? É mandatório em tudo. Então, quanto mais você sabe de pessoas, você conhece pessoas e sabe se relacionar com pessoas, melhor você vai gerir qualquer negócio, né? E quando a gente pensa, e agora a gente vai para essa questão da expansão, quando a gente pensa em expansão, a gente pensa também em criar novos produtos, às vezes novos serviços, né? Eu acho que eu sou um empreendedor que eu sou um pouco inquieto. Toda vez que eu estou fazendo a mesma coisa, muitas vezes que eu já vejo que eu já cheguei num platô ali de excelência, eu já fico bem inquieto para inovar em alguma coisa ali, fazer alguma coisa um pouco diferente, né? Eu tenho uma mente muito criativa, né? Eu tenho até que me segurar um pouco, senão eu fico criando coisa nova o tempo inteiro. Como é que funciona? Eu gostaria de saber de vocês dois, começar com vocês dois assim. Como é que funciona essa ideia de, cara, eu tenho que expandir, mas eu também tenho que atualizar o meu portfólio de produto, eu tenho que acompanhar o mercado e, ao mesmo tempo, eu tenho que começar a jogar novas sementes nesse terreno? Eu diria que assim, crescer dói, né? Crescer dói. Dói financeiramente, dói em estrutura, dói em energia, dói em muita coisa. Só que é impressionante, quanto mais você trabalha, mais parece que o negócio ele te movimenta, ele te obriga a ir para esse nível de crescimento. Eu não estou nem falando de expansão, eu estou falando de crescimento da própria estrutura. Né? Só que chega um determinado momento que você cresceu tanto a sua estrutura que janelas de oportunidade vão abrindo. Essa janela de oportunidade, quando você não abre, não fecha ou não executa, alguém executa contra você. Não é só no seu lugar, é contra você. Então, interessante. Fala mais sobre isso. Desculpa interromper teu lindo passo de pensamento. Como é essa coisa do você, às vezes, não aproveita a oportunidade e outra pessoa aproveita e fica contra você? Como é que funciona isso? Porque se você deixa uma janela de oportunidade aberta e alguém escolhe trabalhar em cima dela, ela está, às vezes, aplicando a energia com potenciais colaboradores que deveriam ser seu ou já eram seu, com potenciais clientes que já eram seus ou deveriam estar com você, com potenciais fornecedores que eram seus ou deveriam estar com você. Perfeito. Se você perder essa tríplice, eu chamo de tríplice coroa, né? Essa tríplice coroa do sucesso, você vai dando espaço para que ele comece a enxergar o seu negócio, o seu core business, como uma janela de oportunidade para ele. Então ele pode em algum momento te enxergar como um confronto, um conflito, uma janela de oportunidade que em algum momento ele começa a querer morder do seu espaço, sendo que você teve a oportunidade de morder o espaço dele. Né? Às vezes é até interessante você ter essa janela de oportunidade para colocar o teu concorrente trabalhar para você, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É quando você começa a enxergar. Vou dar um exemplo do que aconteceu no nosso próprio negócio. Né? Nós nascemos com material básico, começamos a evoluir para acabamento. Chegou um determinado momento que a gente já começou a estourar a linha do que seria esse acabamento de luxo. Não gostaríamos de mudar a nossa área de trabalho da Secoelho Materiais de Construção, que tem material de acabamento como um grande core business de negócio. Só que como eu faria para atingir o público a mais? Como é que eu faria para atingir aquela janela de oportunidade que eu não estava trabalhando com a Secoelho? Nós criamos a Finitura Acabamentos. Na criação da Finitura Acabamentos, ela já veio com outro propósito. Uma relação mais direta ao especificador, que seria o Architect Design, uma linha direta com produtos de altíssimo luxo, uma linha direta com o público, que a gente brinca chamando de A gargalhada, né? Que é o super A, né? Que existe no Brasil aí, né? Com produtos cada vez mais segmentados. Aí entra exatamente nessa linha. Será que, se eu não tivesse montado a Finitura, alguém não estaria ocupando essa janela? Depois começaria a enxergar o meu negócio, a Secoelho, como oportunidade? Perfeito. Então, eu acabei centralizando isso aqui. Aí você vem para outra janela de oportunidade. Nós também temos a Secoelho Tintas. A gente montou uma rede de tintas justamente por uma questão de sazonalidade do consumidor. A cada 8 anos ele constrói e reforma. Só que a cada 2 ele pinta. É uma oportunidade que eu dou do consumidor conhecer um outro tipo de negócio. Não permito mais. Ele construiu e reformou comigo, 2 anos depois o meu próprio time está entrando em contato com o consumidor. 2 anos depois entra em contato de novo, 2 anos depois entra em contato de novo. Naturalmente, quando ele volta para construir e reformar, ele tem quase como obrigação de lembrar da minha marca. Ou seja, ele não sai daquela zona de trabalho. Para terminar de fechar o ciclo, vem a linha de CNPJs, naturalmente construtoras, condomínios, entre outros tipos de CNPJs que podem comprar no atacado. A gente também tem um atacado, que é o objetivo atacadista. Então, quando você olha para a linha de negócio, nós temos atacado, boutique de acabamento, lojas de materiais de construção e lojas de tinta. É como se eu tivesse fechado literalmente a linha de trabalho para que ninguém mais morda da minha área.
Perfeito. Eu estou atacando. Então, naturalmente, quando eu começo a enxergar, por exemplo, concorrência, eu tenho que separar. Quem é o meu concorrente no atacado, quem é meu concorrente em materiais de construção, quem é meu concorrente em tintas, quem é meu concorrente em boutique. Porque eu vou ter que somá-los para equivaler o meu negócio como um todo. Né? Então, assim, você começa a criar linhas onde nós estamos mordendo uma área de trabalho deles. Não são eles que estão mordendo minha área de trabalho mais. Né? É quase que como se a oportunidade te chamasse, né? Você vai vendo que o teu negócio ele vai tendo outras vertentes, né? Outras ligações, né, Nunes? E no nosso caso é um pouquinho diferente. A gente observa, a gente sempre entrega o básico bem feito. Hoje, para uma empresa crescer, é o simples. Não adianta querer inovar demais na parte de tecnologia, que acaba ficando complexo demais. Então, Perfeito. É simples. Muitas vezes, quando eu preciso de algo diferente, ou eu vou atrás de um talento dentro da empresa e falo, eu tenho esse desafio. Se você conseguir fazer junto com uma determinada equipe, eu monto uma outra empresa e você passa a ser sócio. O cara se mata por isso. Porque ele sai da CLT e passa a ser dono do negócio. Ou então a gente busca no mercado uma empresa que está em ascensão naquele tipo de nova possibilidade, e a gente acaba adquirindo, acaba fazendo investimento nela para que ela voe e a gente não precisa se preocupar com outra coisa. No caso do software, é muito comum você ver empresas querendo voar, nadar, correr, e ela não entrega nada. É empresa pato, né? Então a melhor coisa é você ter uma vertical. Uma empresa que te atende na sua vertical. Qualquer coisa fora disso, busca um especialista. A gente vê isso muito nos Estados Unidos, né? Tem empresas que são extremamente verticais. Você quer uma coisa a mais, você vai lá e pega um plugin e melhora aquilo que você tem. Então, no nosso caso, expandir ela fica mais fácil, porque a gente trabalha mais com talento, busca no mercado, né? Principalmente agora a onda de startups, que sempre existiu. Agora, cada ciclo de 10 anos inventa um nome novo, né? Então, a gente busca essas empresas menores para vir para debaixo do nosso guarda-chuva. Eu falo que o nosso cliente ele cresce na horizontal e a gente cresce na vertical, onde o cliente ele vai abrindo novas casinhas e essas casinhas eu vou colocando dentro de um prédio para que ele possa crescer com tranquilidade. Fantástico, fantástico, fantástico. E acredito que na franquia, às vezes, a sensação que eu tinha é que as empresas que são franqueadas, elas são meio engessadas para a inovação. Como é que funciona a inovação dentro das franquias? Eu quero entrar na sua pergunta, mas foi tão rico esse compartilhamento aqui de dois modelos de negócio bastante distintos em fase de expansão. Eu sempre falo que para expandir é ocupar mercado. É o que os dois relataram aqui. Perfeito. Então, ocupando mercado, modos de ocupar. Só que, e eu falo sempre que a gente tem que saber o que queremos expandir, para onde queremos expandir e como vamos expandir. Então, essas três perguntas precisam ser respondidas. E a gente vê o que expandir diferentes aqui, o para onde também, por questões de modelo de negócio distintos, e o como também. Né? Um é ocupar mercado através de lojas próprias, em setores que tangenciam o seu e vão te garantindo uma ocupação. E o outro tem um caso riquíssimo aqui do que você trouxe, que é de uma decisão que é o que o americano chama de build or buy. Eu vou construir uma rede e expandindo, ou eu vou comprar uma que, já que esse cara trilhou esse caminho, eu vou comprá-lo como atalho para essa minha expansão, para essa minha ocupação de mercado. Então, você vê que são tantas alternativas disponíveis na hora de você pensar uma expansão, que ela tem que ser muito estratégica. Perfeito. E ela tem que ser muito bem pensada. Então, eu só queria trazer esse parênteses porque foi muito rico e trazer o consultor aqui trazendo um pouco de teoria sobre o que está acontecendo na prática. E aí, sobre inovação, eu vejo que, cara, depois você começa a transformar a sua rede isso vai ocupando a cadeira do franqueador ou do gestor dessa rede, o seu papel vai mudando. Né? Você começou lá, né? Com certeza, seu pai começou lá no balcão, tal, né? Vivendo. Hoje ele já não ocupa esse lugar e a rede expandiu e cada vez mais você vai sendo puxado para cima nesse negócio. Claro, quem faz bem feito, quem tem governança, quem de fato agrega valor para o cliente e se posiciona, vai naturalmente subindo para ocupar essa posição de liderança. E quando você está lá em cima,
os seus papéis mudaram e um dos papéis primordiais que você tem é de inovação. Então, se você expandiu, e claro, agora você tem, além das várias camadas que a gente descreveu aqui de comunicação para que essa inovação aconteça, você também normalmente tem uma rede vasta de unidades, o que faz com que seja mais complexo você virar esse transatlântico e implantar algo muito disruptivo e novo. Mas esse é parte do papel de quem assumiu essa rede e de quem está nesse momento. E se gera a percepção de que está estacionado, tem algo acontecendo com essa marca que não está agregando esse valor para o cliente, nem passando a percepção de que ela está inovando. Mas esse é um papel fundamental, ou às vezes pode ser até um cara que expandiu e não sentou nessa cadeira da inovação quando chegou lá em cima do leme. É tão interessante. A minha área é a área de desenvolvimento humano, né? Então, antes da pandemia, nós fazíamos eventos corporativos, eu treinava no Tribunal de Contas da União, né? Eu era o treinador de lá. Eu costumo dizer que era uma das turmas mais complexas e difíceis, né? Porque eu tinha que me desdobrar para poder gerar muitas explicações técnicas, às vezes detalhes que eu não estava acostumado no varejo, né? Veio a pandemia, o que aconteceu? Muitos dos colaboradores que assistiam os meus cursos em company estão em home office até hoje. No governo, ainda nós temos 30% a 40% das empresas do governo está em home office. E dificilmente vai mudar, porque não tem nem espaço mais para mudar, porque alguns locais foram até desapropriados, né? Ou seja, o meu cliente mudou, a minha forma de educar mudou, porque agora eu precisei me adaptar dentro de um novo contexto de telas, onde eu tenho que gerar outro tipo de experiência que não é a experiência que a gente está vivendo aqui, que é completamente distinta. Eu tive que desenvolver novas tecnologias para chegar a esse cliente, para desenvolver as habilidades. Uma coisa é o cara estar ali na minha frente, outra coisa é o cara estar com a câmera fechada. Né? Dentro de um Zoom que tem 300 pessoas, 200 estão com a câmera fechada. e é muito mais difícil eu tentar entender o que é que esse cara está vivendo, o que é que ele está entendendo, qual a cara feia que ele está fazendo, se ele está concordando, se ele não está concordando. Não entendeu o olhar. Não entendeu o olhar. E fica extremamente complexo isso. E eu tive que me reinventar completamente, né? A gente já se conhece antes da pandemia, inclusive, né, Edu? E você acompanhou um pouco esse processo aqui no INE, o Edu acompanhou bastante a gente com a gente, quando a gente estava ainda lá no The Union. E como a gente veio mudando nesse cliente. Esse cliente ele foi mudando muito. Eu tenho a certeza que no meu negócio eu tenho que estar me reinventando o tempo inteiro, porque o meu cliente é ser humano e o ser humano está mudando. Eu quero perguntar para vocês percebem também essa mudança de comportamento do cliente de vocês, essa necessidade de adaptação do comportamento? Demais. Nossa, eu fiquei, como eu falei para vocês, depois da venda da empresa, eu fiquei 3 anos meio afastado, né? Tem 2 anos que nós voltamos a atuar, mas mudou demais. A posição, hoje você consegue fazer vendas via vídeo, coisa que antigamente era impossível, né? Você tinha que ir lá presencialmente conversar com essa pessoa. Também o afastamento, né? Tem pessoas que não querem ter contato contigo, não querem ouvir, não querem mais parar para poder entender um problema. Eles querem tudo muito imediato, né? O Netflix deu isso, os streaming deu isso muito para as pessoas, né? Então a gente percebeu isso muito e estamos tentando trazer de volta a pessoalidade. Perfeito. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo no ZET esses últimos 2 anos e meio, trazer as pessoas mais para próximo. As pessoas estão refugando muito rápido as outras. E isso reflete muito para a gente a mão de obra. A gente vê muitos jovens aí que não querem, eles têm vergonha de conversar contigo, têm vergonha de mostrar o problema deles, fica ali acuado. O próprio empresário, o empresário hoje, ele é um ser extremamente carente, porque a maioria dos nossos empresários, a maioria da gente está rodeado de puxa-saco. E o puxa-saco nos deixa cada vez mais carente, porque muita gente precisa ouvir, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Né? E o empresário, quando ele cresce, ele está lá no topo, ninguém quer te magoar. Eu conheço um empresário do Nordeste que você não pode falar para ele a verdade. Eu falei, como? Ele está sendo roubado. Não, deixa que a gente vai levar isso com mais calma. Então as pessoas vão se distanciando e não querendo mais nenhum contato humano. Fugir do conflito, né? Estão fugindo do conflito. E isso não pode, né? Isso quebra a empresa. Sem dúvida. O Nunes trouxe um ponto bem importante, né? Antes de falar de hábito de consumo aí, né? Falar sobre as coisas que mais quebram a empresa, né? Costumam falar que o que mais quebra a empresa é divórcio,
né? Em segundo, que você divide patrimônio, o mais importante, divide foco, né? Normalmente quando a pessoa divorcia, ela naturalmente ela começa a ter um foco dividido, né? Então é o primeiro de todos que puxa essa lista de quebrar empresas. E o segundo, não menos importante, é o do puxa-saco. Porque você escuta o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir, né? Realmente, isso aí, sem dúvida, é uma das coisas que você tem que ter muita cautela para colocar pessoas em volta de vocês que tenham autonomia para falar, mas que também tenham legitimidade sobre o que fala. Opa, para você ter confiança no que ouviu. Legitimidade do entendeu? que fala, né? Para você ter confiança no que ouviu. Se um dos meus gestores hoje, seja meu gerente de marketing, compras, de logística, de estoque, de controladoria, administrativo, fiscal, contábil, se um deles trouxer para mim um problema e tiver a confiança de trazer o problema, eu preciso parar e ouvir, por mais que aquilo magoe, por mais que aquilo doa, por mais que aquilo seja incômodo, por mais que você seja o problema, que o empresário tem muita mania de eu nasci, eu criei, eu fiz, né? Eu falo isso para a primeira geração, mas vale para a segunda também. A segunda também tem... O ego ainda é muito mãe de alguns problemas dentro de empresas, né? Ainda é a mãe de muitos problemas ainda. Então, quando você começa a enxergar esse tipo de problema e fala, não, peraí, deixa eu delegar para quem sabe de fato. Porque o principal papel de um líder no topo da hierarquia não é entender de processo, é entender de gente. Né? Opa! Aí você entendeu de pessoa, você colocou a pessoa certa no lugar certo. Né? Naturalmente as coisas vão fluir um pouco melhor. Agora, voltando para o tema principal, que seria o hábito de consumo, eu acho que o hábito de consumo ele mudou de várias maneiras, né? Seja na relação B2B, seja na relação B2C, seja na relação B2P, né? Que é o Business to Partner ali, né? Eu acho que todo mundo mudou um pouco a forma de enxergar, especialmente depois da pandemia. Já existia um conflito geracional nesse ponto, mas também a valorização do recurso financeiro, a valorização de alguns pontos. É claro que todo mundo sofreu o lado da saúde em relação à pandemia, mas o meu segmento, materiais de construção e construção civil, teve um bom desempenho financeiramente falando, né? É claro que eu me compadeço com todo mundo que teve uma perda nesse período, mas falando de números, o número no segmento de construção civil foi bom. Mas é notório que migrou a forma de enxergar a casa, o ambiente residencial, o lar, ele estava perdendo o sentido até a pandemia, né? As pessoas estavam falando, não, o ideal agora é morar em um apartamento alugado, o ideal agora é lugares cada vez menores, porque a gente não fica tanto tempo em casa. Durante a pandemia, pós-pandemia, como isso se inverteu, né? As pessoas voltaram a valorizar mais a sua própria casa, voltaram a chamar a casa de lar, voltaram a procurar por espaços maiores para oferecer maior conforto. Então, tá vendo como é notório que o perfil muda de acordo com o que acontece no ambiente interno ou externo, né? Então, um caos mundial trouxe um perfil de comportamento de consumo totalmente diferente. Mas eu também não posso dizer que o nosso comportamento da relação com os fornecedores é igual. Mudou. Eu já não preciso mais visitar tantas indústrias como eu ia antigamente, porque eu consigo resolver tudo de maneira digital. Eu já não preciso mais ter um desempenho pessoal em algumas áreas, porque você consegue delegar um pouco mais, porque isso também mudou no mindset de muito empresário. Durante a pandemia, você pensava, eu posso perder meu pai, posso perder minha mãe, posso perder minha família, posso perder meu negócio. Então, você não tem mais nada a perder, né? Então, a sua forma de enxergar muda sobre tudo e todos, né? Aí nasceu até uma frase do meu pai que ela vem martelando na minha cabeça, né? Que morre de trabalhar merece morrer mesmo, né? A gente tem que aprender a valorizar as coisas, né? A valorizar as coisas como elas são. Então, o comportamento de consumo, tanto do consumidor aqui na ponta, quanto o nosso como empresário, procurando parceiros, prestadores de serviços, os stakeholders da nossa operação, também mudou. As relações, elas estão... Eu diria que pelo menos para nós, né, que eu não posso falar de um universo muito grande, mas pelo menos para nós a gente está focado muito na lealdade. Às vezes o cliente que tem o maior recurso para oferecer para mim não é aquele que eu estou mais focado. Às vezes eu estou focado no cliente de maior lealdade comigo, do colaborador de maior lealdade, o parceiro de maior lealdade, porque a gente está pensando na constância, no longo prazo. Então o perfil mudou bastante, né? Enfim, me alonguei bastante aqui, mas Nada. trouxe isso mesmo, esse né, termo. Espetacular. Eu acho que o comportamento do consumidor já vinha mudando, né? E a pandemia ajudou a acelerar esse processo. E quando a gente fala do comportamento do consumidor, a gente volta lá para falar de porque as gerações novas, e aí nós vamos recomeçar a conversa lá do início de onde a gente startou ela. Mas quando eu falo de comportamento do consumidor mudou, eu não estou olhando para pessoal de 22 anos.
Eu estou olhando para a gente, né? Aqui, que o cabelo já foi, né, Xará? Pois é. Que... Alguns estão teimando não ir. Vai, olha para si. Olha como que a gente mudou de comportamento enquanto consumidor. O quanto que você hoje entra num aplicativo e compra online e não vai mais no shopping resolver esse problema, ou não vai na loja física resolver esse problema, ou como que você abre o Uber e se deu 12 minutos de espera, você reclama até do Papa e acha aquilo um tempo absurdo. E aí depois, quando acaba, você fala assim, rapaz, essa geração nova não tem paciência nenhuma. É isso, velho. Então, a gente está vivendo exatamente desse jeito, porque a gente está mudando de comportamento junto, porque é uma mudança geral e, claro, cultural. Geracional também impacta nisso. Mas isso reflete no nosso comportamento. Eu levo de novo para coisas simples. Eu acho que até a forma da comunicação, e eu posso estar divagando aqui, mas enfim, a forma da comunicação tem mudado com o WhatsApp, e aí você pega para uma pessoa da geração nova vai lá, conversa com fulano, ele manda o WhatsApp, aí volta. Então, parece que é um item que acelera a comunicação, mas que muitas vezes é um bloqueio. Porque ele pode atrapalhar, ele pode diminuir a velocidade de comunicação. Eu experimentei ficar um dia, semana passada, sem usar o WhatsApp. Tudo que eu precisava, eu ligava. O primeiro desafio de geracional de atenderem. Mas até com baixo atendimento, e não tive baixo atendimento, tive mais alto do que eu esperava, eu resolvi muito mais coisa no meu dia do que se eu estivesse mandando um WhatsAppzinho daqui para lá e esperando a resposta vir, mandando outro áudio de volta. Então, acho que a gente também determina um pouco de como é que esse comportamento vai acontecer no nosso ambiente, a partir de como a gente age. Eu tenho problema, né? Se a pessoa mandar para mim 3 frases, eu já ligo. Não consigo 3 frases, eu já ligo, porque eu já quero resolver ali o problema, né? Um áudio de 10 minutos, não então, escuto. Não escuto. Eu tô nesse time aí também, viu? Você quer ver me irritar. É se um cara botar 1.5 ou 2 para ouvir o áudio. É que consegue, né? Por exemplo, a comunicação WhatsApp ela é muito perigosa. Tem uns 10 dias, né, uma cliente minha falou assim, Nunes, eu gostaria que quando eu fizesse uma venda em convênio e fosse parcelado em 6 vezes, eu gostaria que saísse 6 comprovantes. Aí na minha cabeça bugou, falei, mas como assim? Se ela compra no cartão de crédito em 12 vezes, não sai 12 comprovantes. Aí eu peguei e perguntei para ela, querida, você vende em cartão de crédito parcelado? Vendo. Lá sai 6 comprovantes? Não. Qual o motivo de eu imprimir isso no convênio? Não é melhor você usar um portal onde você vê as vendas de convênio? Acabou ali a conversa, ela não me respondeu mais. Gostaria de conhecer o web convênio? Não me respondeu. Passou 20 minutos, o dono da empresa me liga. Como que você fala? Me compara com a venda de convênio, a venda de cartão. Você menosprezou meu funcionário, chamando ela de burra, porque você falou que o cartão não imprime doce. Aí eu peguei e falei assim, o que foi isso que eu quis dizer? Eu quis dizer uma comparação, porque o gasto de papel, o cliente vai perder essas 12, mas se ela tiver uma coisa que eu estou te dando, não vou cobrar mais, eu vou te... agora dá uma olhadinha lá no WhatsApp dela se eu não falei isso. Então, assim, é perigoso. A interpretação que a pessoa tem, né? Por isso que mandou 3, eu ligo. E é isso aí. A comunicação, eu costumo dizer que a comunicação é uma coisa muito louca, né? Porque nem sempre o que a gente fala é que o outro entende. E o que vale é o que o outro entende. E sempre o lado mal. Na maioria das vezes é uma interpretação louca, né? E a gente tem muito cuidado. A comunicação por WhatsApp, só fazendo um parênteses em relação a isso, é uma comunicação que ela tem uma direção apenas. A outra resposta da pessoa é outra direção, porque pode ser outra comunicação, porque você não sabe quando ela vai responder, né? Então você manda uma mensagem hoje, a pessoa pode demorar 30 minutos, 1 hora, e quando ela responder, talvez ela não esteja mais respondendo aquilo que você quis perguntar. É uma coisa muito louca. O estado mental dela já vai ter sido outro, né? Eu ouso dizer que as pessoas passaram a aprender a usar muito essa ferramenta do WhatsApp, entre outras escritas, mas por uma questão de segurança, né? Você tem um documento praticamente ali, né? Você acaba tendo um registro do que foi conversado, né? Nem que seja para uma cobrança posterior, nem que seja para alguma coisa. Mas se for uma tomada de decisão mais rápida, não há dúvida que a ligação seja o melhor modelo. Mas
é triste que a nossa cultura ela seja naturalmente do brasileiro, né? Quase que a gente tem que aprendido a se defender para ninguém passar a perna na gente, Perfeito. né? Então você acaba tendo que se conter ali naquela questão de documentar tudo que fala, né? Então eu enxergo mais essa questão de se proteger com um documento do que de uma necessidade. Agora você perguntar, Bruno, o que você prefere? Eu, Bruno, particularmente prefiro ligação. Na ligação eu consigo resolver melhor. Mas o documento, ele é bem precioso de vez em quando, né? Você tem com quem falar, olha, não foi isso que eu disse, olha, a gente combinou tal dia, a gente resolveu tal situação. Talvez se você tivesse dito para ela por telefone as mesmas frases e ela ainda assim estivesse num dia ruim e entendido totalmente diferente, você teria apenas a sua palavra dela. Agora não, você tinha um documento ali deixando claro tudo que aconteceu naquela conversa. Então, infelizmente, a gente acaba tendo que fazer aquele malabarismo social histórico, de vamos trabalhar ali um pouco com o telefone, vamos trabalhar com o WhatsApp, vamos trabalhar com o e-mail. Eu já estou ficando perdido com toda a ferramenta que a gente tem que conversar. Né? Eu confesso que já não consigo acompanhar todas ao mesmo tempo. Nós estamos falando de crescimento e expansão, porque isso atrapalha o crescimento. Atrapalha. Esse tipo de comunicação atrapalha o crescimento muito, né? A gente hoje tem que estar se documentando de tudo, se resguardando de tudo, e aquilo que realmente interessa a gente não está fazendo, né? Hoje eu falo que o empreendedor no Brasil hoje ele é maluco, ele passa por cima de muita coisa para poder ser o que ele faz. Eu falo que ele é o primeiro a entrar, o último a sair, e se sobrar alguma coisa, ele recebe no final do mês, né? E isso dói muito. Você falou há um tempinho atrás aí que o crescimento dói, cara. Porque hoje eu estou no momento do meu grupo que a gente tem sempre que dar um passo atrás e observar, dizer não para projetos. Você acabou de falar, tem muitas vezes um cliente tem um recurso bacana, a gente fala não. Você quer saber qual é a coisa mais libertadora para o meu negócio? Você não está preparado para ser meu cliente. Porque hoje, para ser um cliente, para crescer, eu quero cliente que vai crescer. Eu não quero ter mais um dentro da carteira. Eu tenho concorrentes que se gabam, eu tenho 5 mil lojas, eu tenho 7 mil lojas, eu tenho... Faça bom proveito. Eu prefiro ter ali 2 mil, ou então, vamos falar diferente, ter 100 clientes, 200 clientes que eu trate eles bem, que eles cresçam e eu ganhe mais. Porque a gente ganha na fidelidade, não é na constância, porque cliente novo é caro pra caramba. Um cliente meu leva no mínimo 12 meses para ele me dar retorno. Desde o momento que eu faço a venda, faço a implantação, entrego para ele, 12 meses depois ele começa a voltar aquilo que eu investi nele. Então, hoje a gente sempre procura um cliente. E quando a gente leva as coisas muito a sério, né? Eu tenho certeza que eu posso falar pela sua empresa, pela forma como você está falando, assim como eu falo da nossa. 12 anos sem nenhuma ocorrência no PROCON. 5 anos sem nenhuma ocorrência judicial com o cliente, né? Problemas a se resolverem, como, sei lá, um site de reclamação como Reclame Aqui, né? 8 reclamações nos últimos 17 anos. Então, assim, isso dá legitimidade da forma como você trata o seu cliente, né? Então, não é uma questão de escolher cliente, não é isso que eu quero dizer, mas é a forma de você vai se doar tanto para um cliente que você tem que realmente fazer isso por quem também está disposto a receber isso, né? Porque, infelizmente, tem os malandros, né? Tem aquele que está procurando a oportunidade para fazer alguma coisa errada contra você, né? As pessoas esquecem que quando por trás de um CNPJ tem um CPF, né? Elas esquecem quão cedo você levanta, quão tarde você volta, quantos aniversários de criança você perde, o quanto dia dos pais, dia das mães, você acaba sendo obrigado a fugir, a deixar de ir, a quantas noites você chega em casa, seu filho já está dormindo, a quantas férias você não tirou, quantas vezes um recurso que você falou, poxa, isso aqui deveria estar comigo, mas eu tenho que aplicar na empresa, né? Quantas vezes isso aconteceu? Seja no modelo inicial de qualquer negócio, aquele modelo de sobrevivência, que essa, graças a Deus, quem passou foi meu pai, mas e com muita honra, mas já no modelo de crescimento e expansão, que é o que eu venho vivendo hoje dentro do negócio, você também abre mão de muita coisa. A empresa poderia estar muito menor e o CPF maior, né? A escolha foi deixar o CPF menor do que o CNPJ, né? Isso também tem um custo, né? E poder compartilhar isso com todos no sentido de energia de trabalho, volume financeiro e especialmente com os stakeholders, mostrar para eles o quão leal você pode ser a todo esse trabalho. Eu acho que fica muito claro que o seu propósito ele é tão grande
que você não pode escolher mal o seu cliente, apesar de eu não gostar tanto desse termo, né? Você não pode dar isso tudo que você tem, de tamanha lealdade, a tudo isso que você aplicou, tanto investimento pessoal, tanto investimento de suor, sangue, lágrimas, apoio de todos que estão do seu lado, para o malandro. Você tem que entregar isso para todos aqueles que estão com um propósito parecido com o seu, né? Perfeito. E isso vale para o seu cliente. Eu falo que o cliente malandro tem que ir para o concorrente. É isso. É o presente que a gente dá para ele, né? É o presentinho, É o presente que a gente dá para ele. Pessoal, foi maravilhosa essa conversa sobre crescimento, expansão. E eu queria agora que vocês dissessem as considerações finais de vocês. Se vocês quiserem dar um conselho, uma mensagem, chamar para o Instagram, o que vocês quiserem falar. Começar aqui por Edu. Eu acho que trouxe perfeitamente que o não crescimento mata o negócio e o crescimento acelerado demais também. Eu falo isso, que eu comparo isso a uma corrida. Quando a gente corre, e eu corro, né, como esporte, e a corrida é um eterno desequilíbrio. Você coloca o seu corpo para frente, você está desequilibrado, a sua única alternativa para andar com o nariz no chão é colocar a perna na frente e fazer isso sucessivas vezes com o corpo inclinado. E se você não inclina o corpo, você fica parado. E se você inclina demais, você não dá conta de segurar ou da velocidade e você capota e se machuca. Para mim, expandir é isso. Expandir é você estar em eterno desequilíbrio e fazer isso de maneira consciente e com estrutura para dar conta da continuidade desse processo. E acredito demais que os negócios precisam expandir. O meu lema de vida é que o mundo precisa de mais e melhores empreendedores como esses. E o que a gente ajuda, quando a gente ajuda empresas a expandirem seus negócios, é ajudar a multiplicar a prosperidade, é fazer nascer novos empreendedores e ajudar novos empreendedores por meio do empreendedorismo assistido, que é o franchising. E aí, compartilhar minhas redes aí, @EduSantinoni no Instagram, @YConsultoria. E estamos à disposição. Foi bom demais, Xará. Foi maravilhoso, meu amigo. Valeu Tamo demais. junto. O que eu falo, minhas considerações é nunca deixar de investir em pessoas, né? É pessoas que fazem o negócio crescer. Não adianta achar que automação ou tecnologia vai fazer o negócio crescer. Não vai. Ele é um meio. Não é nada melhor do que você trazer talentos para dentro e reter talentos. Não é caro. Caro é você deixar um talento que você criou ir para o concorrente. Aí é dolorido. Então eu falo, sempre investir em pessoas e trazer as pessoas e fazer elas apaixonar pelo que você gosta. Né? Nunca ter medo de receber um não. Eu tenho alguns amigos, mas se um funcionário meu falar não para mim, eu já mando embora. Não, eu quero o contrário. Eu quero aquele cara que fala para mim, não, você está errado. Porque esse aí sim tem coragem, vai nos levar à lua. Agora aquele cara que fala sim, 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 cara, tire ele da sua empresa. Investe em pessoas que você vai valer muito a pena. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, né? É um papo maravilhoso aqui, especialmente pelo convite aqui. Mas eu faço um convite à segunda geração de todo e qualquer negócio. Assuma, cai para dentro, aprende bastante, se esforça muito, dê o sangue, dê o suor que o fundador deu, né? Porque você faz parte de uma engrenagem que é muito maior do que você. É necessário que essa segunda geração ajude a desmistificar e romper esse rótulo que foi criado do filho do dono. Então, assim, vem para cá, vem ajudar, crescer, aumentar o seu negócio é importante porque não é mais sobre você, é sobre tanta gente, tantas famílias, né? É uma engrenagem muito maior dentro desse negócio que precisa de uma dedicação da segunda geração, que precisa do sucessor por trás disso. Então vem fazer parte de um movimento melhor, de ajudar o seu negócio, tirar esse peso do fundador, tirar esse peso do rótulo que foi criado e ajudar a esse negócio a ir para frente, porque tem muita gente que depende dele, né? Maravilha. É isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. O bate-papo foi fantástico. E para você que gosta de empreendedorismo, para você que é um empresário e principalmente para você que tem uma mentalidade empreendedora, acho que a gente tem que ter essa mentalidade empreendedora. Você hoje teve uma aula aqui, não só de expansão, de crescimento, mas de cultura, que faz com que você perceba que dentro de cada um de nós tem uma sementinha lá dentro, hein? Que deve florescer, que deve dar bons frutos. E o bom fruto
por tudo que a gente comentou aqui, é quando a gente contribui com o outro, é quando a gente cria relações sólidas para que todos joguem um único jogo, que é o jogo do ganha-ganha. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.